Primeiro, queria, antes de começar, né, a palestra do professor, queria agradecer a participação do professor Ruggi, além disso, né, agradecer ter aceito, né, o convite para a Semana da Matemática da Universidade Federal de Roraima, a comissão, e eu, em particular, estamos muito agradecidos por ele ter aceito o convite, né, e ele estar participando nesses momentos, neste evento. O professor Ruggi, né, ele vai apresentar hoje o tema intitulado, né, rigidez de funções no plano projetivo complexo. Cedo a palavra para o professor Ruggi para que ele possa começar com a palestra. Muito obrigado, Wilfredo. Eu agradeço especialmente a você pelo convite para dar essa palestra. E, bom, é bom, não, poder fazer esses eventos assim à distância, né? Coisas que a gente não fazia antes, mas por, por conta da situação, né, da pandemia, tem virado uma boa costume, né? Bom, então, eu vou começar tratando de colocar alguns exemplos para ilustrar qual seria a ideia geral do fenômeno de rigidez, que eu quero falar no caso especial de foliações, mas isso aqui é uma ideia muito geral que dá para aplicar em vários contextos, sim? Então, eu vou começar com um exemplo muito simples da geometria básica, e onde a gente já vê esse fenômeno de ou rigidez ou não rigidez, né? Por exemplo, vamos pensar em polígonos no plano. Polígonos no plano, por exemplo, triángulos, cuadriláteros, etc. E vamos pensar que esses polígonos são feitos por exemplo, de palitos, né? De forma que cada lado é rígido, mas nas uniões você pode pensar que tem tipo umas dobradiças, assim, então você consegue é, é, girar aqui, né? As juntas, as conexões. Então, dessa forma, por exemplo, um quadrilátero não é um objeto rígido. Não? Esse quadrilátero pode ser deformado mais ou menos assim, né? Por exemplo, se fosse um quadrado, ele poderia ser deformado num rombo, né? E esse processo pode ser feito de forma contínua. Nesse sentido, não há rigidez nesse caso. Bom, no caso de um pentágono, acontece a mesma coisa. Não é rígido. O único polígono rígido é o caso do triângulo. Tá? Um triângulo é rígido. E isso é um experimento que a gente pode fazer, né? Se você faz um triângulo, é, não há forma de deformar ele. Ok? Ok, esse é o primeiro exemplo desse fenômeno de rigidez aqui, ou não rigidez. Esse exemplo geométrico pode ser levado também à dimensão maior, né? No caso de políedros. Creo que es. Bueno, não sei como se escreve em português. Poliedro. Então, por exemplo, um cubo, né? Então a gente pode pensar no mesmo experimento, que isso aqui é tipo uma caixa. A gente sabe que uma caixa de cartão, por exemplo, é rígida, ok? É rígida. Mesmo que mas de fato, localmente, nas juntas, nas arestas, não tem rigidez, porque se não estivessem todas as caras colocadas, você pode
tipo, como se tivesse uma dobradiça, mexer as caras, né? Mas na caixa, uma vez que você coloca, você tem as 4 paredes, isso não é rígido, porque essencialmente é em dimensão 2, né? Mas a caixa fica rígida só depois que você colocar uma tampa, né? Por exemplo, né? A tampa em cima ou, ou a tampa de baixo. Isso acontece com qualquer poliedro convexo, de fato. Uhum. Isso aqui é um teorema de Cauchy, né? Todo poliedro. Um teorema de Cauchy. Então, você tem o fenômeno de rigidez aqui para esses objetos. Para fora, é interessante mencionar que se o poliedro não é convexo, ele pode não ser rígido. Tem exemplos de poliedros não convexos que não são rígidos. Dá para você mexer eles. Ok? E é interessante mencionar que tem um teorema, mas isso aqui é uma curiosidade, não tem a ver com o tema que eu quero tratar, que um poliedro não convexo, um poliedro que dá para ser mexido, para deformar, ele, no entanto, tem volume constante. Isso é um teorema muito interessante, que, dito de forma heurística, quer dizer que você não pode fazer um fole poliédrico. Um fole é o que você usa na churrasqueira, por exemplo, para assoprar. Então, não dá para fazer um fole poliédrico. Por quê? Porque para você conseguir assoprar, você precisa que o poliedro varie o seu volume. Mas todo poliedro, se ele não é, ou bem é rígido, e se ele não é rígido, o volume não varia, é constante. Isso é um teorema interessante. Ok. Fora dos exemplos da geometria elementar, você pode colocar exemplos por exemplo, de geometria diferencial. Por exemplo, o plano ele pode ser deformado. Isso é tipo uma folha de papel, né? Pode ser deformado num cilindro. Isso pode ser feito continuamente. Aqui, nessa deformação, o que, é claro, você mantém, fica constante a geometria. A geometria diferencial, a geometria intrínseca da superfície, permanece fixa. Mas você muda o tipo de imersão, o tipo de imersão isométrica no espaço euclidiano. Muda. Um outro exemplo, onde você não tem essa deformação, por exemplo, no caso da esfera. No caso da esfera, não dá para você deformar a esfera mantendo a geometria intrínseca. Não dá. Para deformar, mantendo fixa a geometria diferencial da esfera. Isso aqui é o teorema de rigidez da esfera. Mas dá para deformar a esfera, talvez você mudando a geometria, por exemplo aqui,
Você pode alargar a esfera. E é claro, aqui você está mudando a geometria. Uhum. Mas, por exemplo, você mantém fixa uma outra propriedade desse objeto, que é a topologia, por exemplo. Aqui você mantém a topologia constante. E muda a geometria, por exemplo. Muda a geometria. Então, só para mostrar que o conceito, a noção de rigidez, depende de duas formas de classificar os objetos. Nesse sentido aqui, eu poderia dizer que a esfera não é rígida, mas é um outro tipo de rigidez. Aqui, a deformação que eu estou mostrando aqui, ela mantém constante um atributo, uma propriedade da superfície, que é a topologia, mas você muda, por exemplo, a geometria dele. Um outro exemplo. Então, o que eu estou descrevendo aqui, em geral, é a ideia de espaço de módulo. De espaço de módulo. Um outro exemplo, também com superfícies, por exemplo, esse aqui. Isso aqui é um toro. E você pode pensar numa deformação assim, contínua. Nessa deformação, você mantém fixa a topologia também. Topologia constante. Mas tem coisas que mudam aqui. Por exemplo, no caso anterior, e nesse caso também, muda a geometria diferencial do toro. Ok? Por exemplo, a superfície total do toro, o volume do toro poderia estar mudando. Então, definitivamente muda a geometria. Mas isso aí são pontos de vista, simplesmente. Aqui tem um ponto de vista mais básico, né, da topologia. Você pode ter o ponto de vista da geometria, mas pode ter um ponto de vista intermédio. Não tão fino assim como a geometria, mas nem tão grosso como a topologia. Por exemplo, a estrutura conforme. A estrutura conforme, mesmo sendo um conceito mais não tão fino como a geometria, mas nesse exemplo também muda. Bom, a estrutura conforme, ou a gente pode pensar também que é equivalente à estrutura analítica. Estrutura analítica. No sentido das superfícies de Riemann. Então, sempre para estudar um fenômeno, certamente aqui não tem rigidez. O paralelo, onde você tem um exemplo de rigidez, seria com a esfera. Você coloca a esfera e então não tem forma, sim? Vamos somente para ilustrar, pensar nessa deformação que a gente pensou no caso da esfera, onde a geometria diferencial muda, não é a mesma, mas a estrutura conforme não muda. Todas essas superfícies são equivalentes por uma aplicação, um diffeomorfismo conforme, ou por um biolomorfismo. Então, a estrutura conforme aqui constante. Então, de fato, não dá para
deformar a estrutura conforme da esfera. Mantendo a topologia fixa, né? Da esfera, não? Ou da esfera de Riemann. Então aqui você pode dizer que a esfera é rígida nesse sentido. E também ela era rígida no sentido no sentido geométrico que coloquei aqui. De fato, você não dá se não dá para deformar a estrutura conforme, menos vai dar para deformar a geometria. Aqui eu estou dando exemplos soltos, sim, somente para mostrar que essa ideia de rigidez depende, primeiro, de que você tenha dois pontos de vista para classificar objetos. Ok? Então, por exemplo, aqui, sempre tem dois pontos de vista para classificar objetos. Primeiro, um ponto de vista mais grosso, por exemplo, aqui é topologia constante. E uma vez que isso aqui é constante, você usa um ponto de vista para classificar mais fino. Por exemplo, aqui é a estrutura conforme. Mas poderia ser a estrutura da geometria intrínseca, geometria diferencial, por exemplo. Então, o fenômeno de rigidez acontece quando você mantendo essa primeira propriedade constante e você tenta deformar a outra propriedade, por exemplo, a estrutura conforme. Se você não conseguir nenhuma deformação, então você pode dizer que o objeto é rígido. Não? Então, isso acontece quando, do modo geral, quando você estuda espaços de móduli, então você diria que o espaço de móduli da esfera, o espaço de móduli topológico conforme da esfera é trivial. Em outras palavras, é dizer que a esfera é rígida nesse sentido. Rígida. Muito bem. Então, em geral, essa é a ideia dos espaços de módulo. Não? Você tem uma classe muito grande de objetos, você quer estudar, você classifica primeiro com um ponto de vista mais simples, por exemplo, tipicamente a equivalência topológica. Então, dessa forma, a classe grande de objetos, você classifica em classes, onde você coloca os objetos que têm a mesma topologia. Agora, dentro de cada classe, onde os objetos têm a mesma topologia, você pode usar um ponto de vista mais fino para classificar dentro dos objetos. Então, dessa forma, aí você constrói um espaço de módulos. Então, você tem um fenômeno de rigidez quando, uma vez que você fixa uma classe, por exemplo, uma classe topológica, e tenta classificar com outro ponto de vista, por exemplo, ponto de vista analítico, e você não consegue mais do que uma classe. Nesse caso, a gente diz que esse objeto é rígido. Ok. Então, vou começar a entrar no tema, no assunto que eu estou interessado, que é o caso das foliações, ou equações diferenciais. Então, vamos pensar. Eu vou querer enunciar um teorema clássico para equações diferenciais polinomiais em um plano, que é um teorema clássico de Ilyashenko, que tem a ver com rigidez. Ok? Então, eu vou considerar como objeto uma equação desse tipo. Onde esses A e B são polinômios. Isso aqui, visto no plano real, isso define um retrato de face, um retrato de face real. Você tem um número finito de pontos singulares. Ok? E isso aqui é simplesmente uma decomposição do plano em órbitas. Essa decomposição
é chamada de foliação, induzida por esse sistema. Então, eu vou estar interessado na foliação, ok? Isso aqui define uma foliação. Nesse caso, é holomorfa, não? Com singularidades isoladas. Vou chamar somente de foliação, foliação singular, né? Porque, de fato, tem folhas singulares que não... mas vou chamar, por simplicidade, somente de foliação do plano. Nesse caso, vou pensar no plano complexo C2. Uhum. Ok. Você pode definir uma forma de classificar estas foliações. Primeiro, um ponto de vista mais grosso, que é o da topologia. E você pode dizer, por exemplo, essa foliação, normalmente eu vou chamar de F, com uma letra F assim. Então eu vou dizer que duas foliações são topologicamente equivalentes se existe um homeomorfismo do plano que leva folhas em folhas, não? E singularidades em singularidades. Que leva folhas em folhas, órbitas em órbitas. Ok. Então, você tem... Esse conceito pode ser definido também no caso local, né? A gente pode estar interessado nesse tipo de equação, mas somente numa vizinhança da origem, da vizinhança de um ponto singular, por exemplo. Você pode definir isso aqui também de forma local. De fato, nesse contexto local, você tem teoremas muito conhecidos, por exemplo, o teorema de Hartmann-Grobman, que diz que se você tem uma vizinhança aqui de uma singularidade hiperbólica, então, numa vizinhança pequena, existe uma conjugação, um homeomorfismo, que conjuga, leva as folhas dessa equação diferencial nas folhas do seu modelo linear, sua parte linear. Esse é um teorema conhecido das equações diferenciais. Por exemplo, não? Eu vou considerar aqui um outro tipo de equivalência. Vai ser a que eu vou estar interessado, é a equivalência analítica. Então, essas foliações vão ser analiticamente equivalentes, se existir também esse H, mas se ele for um binomorfismo. Se igual, existe tudo igual, mas H bioromorfismo. Então, esses são os dois pontos de vista que eu quero colocar. Eu posso colocar outros, por exemplo, e já não vou definir, né? Eu posso dizer F1, alguma coisa intermédia aqui. Isso aqui muito grosso, isso aqui muito fino, e alguma coisa no meio, pode ser, por exemplo, equivalência diferenciável, por exemplo, C infinito, ou poderia ser C1, por exemplo. Nesse caso, você está pensando numa H que seja um diffeomorfismo C1. Ok? Por exemplo. Muito bem. Então, um exemplo. Vou colocar os exemplos mais simples, são as equações lineares. Então, você pode pensar, por exemplo,
uma equação, a foliação F lambda definida pelo sistema equação linear, tem uma única singularidade na origem, ok? E aqui você tem esse parâmetro lambda. Ok. No caso real, você pode fazer um desenho assim. Mas é claro, dependendo aqui, no caso real, dependendo do signo, por exemplo, de lambda, se ele for real, você pode ter coisas distintas, né? Poderia ter um centro, por exemplo. Ok. Mas eu estou pensando nisso no caso complexo, ok? A equação complexa. Então, nesse caso, acontece que se lambda for complexo no real, isso aqui é o chamado domínio de Poincare, se lambda 1 e lambda 2 forem complexos não reais, então essas duas foliações são equivalentes topologicamente. Ok. É interessante notar que no caso real não é verdade isso. Okay? Não é verdade que isso aqui não é equivalente a isso, por exemplo. Mas se você considera a equação complexa, esse retrato de fase real e esse retrato de fase real no C2, no espaço complexo, viram retratos de fase equivalentes. Ok? Muito, isso aqui não é uma coisa difícil de mostrar, não é, mas não é trivial também. Mas é um exercício não trivial. Ok. Mas isso é conhecido. Mas todas as foliações, portanto, são equivalentes topologicamente. Assim que eu poderia pensar que se eu mudo o lambda, eu vario o lambda, isso aqui é uma deformação de uma foliação. Essa deformação mantém o tipo topológico constante, fixo. E minha pergunta, então, é o que acontece com o tipo analítico? Mas acontece que isso aqui é equivalente a isso na classe analítica, se e somente assim é simplesmente que se você pode passar de uma equação com lambda 1 a uma outra equação por uma mudança de coordenadas analítica, o que acontece é que a parte linear vai se preservar e essencialmente a parte linear é esse aqui, o autovalor. É simplesmente por isso. Então aí fica ainda mais interessante que quando esses autovalores são diferentes, ainda você consegue uma equivalência, mas essa equivalência só pode ser homeomorfismo. Só pode ser homeomorfismo. Muito bem. Isso aqui é um exemplo muito particular, porque esse tipo de equação é uma equação muito simples. E o que a gente quer pensar agora é em que acontece com equações mais ou menos gerais, equações genéricas. Você tem um teorema. Antes de enunciar o teorema, eu vou definir aqui a noção, então, de deformação. Vamos dizer aqui
seja F0 ou F uma foliação. Aqui no caso estou pensando em uma foliação de C2, mas isso pode mudar também depois, ok? Definida por uma equação polinomial, né? Uma família Ft com T variando, por exemplo, no intervalo 0,1 é uma deformação de topologia trivial, de topologia constante, topologicamente trivial ou constante. Trivial ou constante. Se acontece o seguinte. Primeiro que a família tem que ser contínua. É uma deformação contínua. Aqui a gente tem que pensar que cada foliação é dada por uma equação polinomial. Então a gente simplesmente isso aqui, que a equação polinomial depende de um parâmetro t e varia continuamente com o parâmetro. Né? Isso é natural. Dois, a parte de ser topologicamente constante é que, bom, falta uma coisa, né? Isso é uma deformação topologicamente trivial. Perdão. Deformação topologicamente trivial. De F. Sim. Deformação de F. Sim. Claro, no instante zero, isso aqui é a foliação dada. E em todo instante da deformação, Ft é sempre equivalente topologicamente a F. Ou a F0. Então, é isso. Então, é uma equação, uma foliação que você deforma ela, mas o retrato de fase permanece topologicamente equivalente, constante. Só que, em princípio, você pode mudar o tipo, por exemplo, analítico da equação. E o exemplo que eu dei aqui mostra exatamente isso. Né? Aqui o parâmetro lambda ele varia. Então, aqui você pode conseguir deformações que mantêm a topologia constante, então são deformações topologicamente triviais, mas são deformações de fato. Sim? Se você mudar o lambda, você muda a equação do ponto de vista analítico. E são deformações mesmo. Você poderia terminar dizendo que a deformação é trivial, não? A deformação é analiticamente trivial se Ft é analiticamente equivalente a F para todo T. Ok. Então, agora você pode definir o que é uma foliação rígida, nesse sentido. Então, uma foliação F é rígida, vamos dizer topologicamente rígida, se toda deformação é topologicamente trivial de F é também analiticamente trivial. Quer dizer que não existe, na verdade, uma deformação analítica que deixe fixa a classe topológica.
Entonces, tem um teorema clássico de Ilyashenko, que diz que a foliação genérica de grau maior ou igual do que 2 de C2 é topologicamente rígida. De fato, é um pouquinho mais forte o teorema, porque o que quer dizer isso é que se você tem uma foliação de grau maior ou igual do que 2, genérica, bom, não vou precisar exatamente o que é isso de genérico, mas nesse caso, se você conseguir uma deformação com a mesma topologia constante, então existe sempre uma equivalência aqui analítica entre a foliação e qualquer cara aqui da deformação. Mas o teorema diz mais do que isso, porque existe uma equivalência analítica, mas não só analítica. Não, analítica seria um biolomorfismo de C2. Mas o que diz o teorema, de fato, é que existe um H de C2 em C2, que vai ser uma conjugação, mas H é automorfismo linear. Linear afim, né? Linear afim. De grau 1. Então é ainda mais forte. É quase que não é bem um movimento rígido, mas quase, né? Quase isso. Muito bem. Então, qual o assunto com esse teorema? O que é genérico? O que acontece com foliação genérica aqui é que é no sentido talvez mais simples de pensar, já que uma foliação é dada por uma equação polinomial. Quando você fixa um grau, vamos dizer que a gente fixa grau de A ok? Grau D, vamos dizer, o máximo grau. Então, a forma de definir equação genérica é você pegando os coeficientes desses polinômios de forma aleatória. É isso. Quando você faz isso, então, essa vai ser a definição de foliação genérica de Ilyashenko. Essa definição tem um problema para nós, porque o que eu quero estudar, de fato, é esse tipo de problemas, mas para foliações no projetivo, no plano complexo. Então, tem uma correspondência entre foliações no plano com foliações no projetivo. Isso aqui é feito no mesmo estilo que a gente faz para as curvas, né? Quando você tem curvas no plano complexo, curvas afines, você pode compactificar essa curva e obter uma única curva projetiva. E também, ao mesmo tempo, cada curva projetiva
define ou provém de uma única curva afim. Claro, uma vez que você fica com a correspondência, qual a carta afim que você está usando. Mas, uma vez que isso está fixo, você tem uma correspondência 1 a 1 entre curvas. E aqui, entre foliações, é completamente análogo. Né? Para cada equação, você pode estender essa foliação, compactificar essa foliação, numa foliação em P2. E reciprocamente também. Né? Ok. Então, acontece o seguinte, que as foliações genéricas de C2, e para isso aqui vamos fixar um grau, ok? Vamos pensar, vamos deixar assim, vamos dizer genéricas de grau, por exemplo, D. Todas elas definem foliações todas definem foliações de grau D em P2. Vou colocar assim, conjunto A, dentro do conjunto total das foliações de P2 de grau D. Mas esse conjunto aqui não é genérico. Quer dizer, a foliação plana de grau D não é uma foliação, a foliação plana genérica de grau D não é uma foliação genérica de P2, do projetivo, de P2. Bom, a razão para isso é porque, para quem está mais familiarizado com o assunto das foliações, é que quando você escolhe aqui coeficientes ao azar, acontece que a linha, a reta do infinito, vira invariante, uma curva invariante da foliação. Todas essas foliações genéricas de Ilyashenko têm a curva de infinito invariante. A curva de infinito invariante. Porém, sim, o pessoal de foliações sabe que uma foliação que tem uma curva algébrica invariante não é uma foliação genérica. No espaço de foliações do projetivo. Por isso que as noções de que é genérico ou que não é genérico, isso nem sempre tem uma forma canônica diversa. E, se bem a forma em que Ilyashenko toma essa definição de genericidade aqui é natural, nesse caso, não é aqui. Não é o mais natural. Muito bem. Quanto tempo tenho? Ok. Então, a técnica que Ilyashenko usa para mostrar esse teorema está baseada, sim, fortemente no fato de que a curva do infinito é invariante. Então, você tem a foliação na parte afim, né? Você tem uma reta do infinito e essa reta do infinito é invariante. Então, você tem um grupo de holonomia associado a essa reta do infinito. E essa aí é a clave do teorema de Ilyashenko. Porque a condição aqui de ser uma foliação genérica, além de garantir que tem essa reta do infinito, garante que a holonomia dessa reta do infinito seja genérica, no sentido de Nakai, no sentido de que o grupo é não resolúvel e tem muitos teoremas conhecidos, nesse caso, nesse tipo de grupos. Então, para grupos aqui de holonomia de diffeomorfismos numa variável, você tem, por exemplo, a propriedade de rigidez. Então, o teorema de Ilyashenko
Então, é, no fundo, o teorema de rigidez, sim, de grupos de diffeomorfismos que sejam não resolúveis. Ok. Então, uma versão desse teorema para o projetivo tem essa dificuldade, esse problema. Porque a foliação genérica em P2 não tem curva invariante. Então, você não tem nenhuma curva invariante. Então, não tem nenhum grupo, não tem grupo algum onde você possa reduzir o estudo da dinâmica da foliação. Não dá para fazer isso. Então, não tem, de fato, não conheço, isso é um assunto difícil, nenhum método global que você consiga para estudar essas foliações genéricas quando não tiver nenhuma curva invariante. Isso é difícil. Mas só queria mostrar um teorema, que de fato é um corolário de um assunto local, que vou comentar depois, mas que permite ter esse corolário, que seria um teorema de rigidez. Eu vou anunciar, mas que só vai funcionar para foliações de grau 2. E vou explicar por que rapidamente. Veremos. A foliação genérica de grau 2, somente 2, do plano projetivo, é não topologicamente rígida, não consigo mostrar isso, uma coisa um pouco mais fraca, é isso aqui, é diferenciavelmente rígida. Bom, a definição de diferenciavelmente rígida é análoga. Quer dizer que você não consegue deformar uma deformação diferenciável, seria você colocar isso, F, numa deformação, Ft, né? Diferenciavelmente trivial. Isso quer dizer que cada Ft é equivalente a F, não por um homeomorfismo, mas por um diffeomorfismo. Simplesmente diffeomorfismo simples. Diferencial. Então, isso quer dizer que não dá. Qualquer deformação que você consiga com o mesmo tipo diferenciável, necessariamente o tipo analítico é constante. Elas seriam sempre analiticamente equivalentes por um automorfismo do projetivo, né? Muito bem. Então, esse teorema, como disse, é um corolário de um assunto local, que é o seguinte. De fato, isso aqui está baseado no teorema de Alcides Neto, basicamente, mas, ou mais uma questão local que é a seguinte. E com isso, eu já vou acabar. O problema com as equivalências topológicas é que não são poucos os invariantes que a gente conhece. Sim? Então, por exemplo, né? Quais são os invariantes topológicos conhecidos para foliações? O mais conhecido é, por exemplo, o número de Milnor. Das singularidades, que realmente é somente o índice Poincaré-Hopf
e mais ou menos, né? E a razão é essa, né? Então, esse índice de Poincaré-Hopf, o número de Milnor, é invariante por equivalências topológicas. Uma outra coisa que é invariante é, por exemplo, o grau da foliação. É invariante também por equivalências topológicas, mas isso aqui é consequência desse fato. E não tem mais coisa que você conheça que seja invariante. Essa aí é a dificuldade. E a classe analítica de uma foliação, no entanto, depende de muitas outras propriedades, mesmo locais, né? Então, no meu caso, eu considero equivalências ou deformações diferenciáveis, e é porque, no caso de invariantes diferenciáveis, além desses aqui, que são também invariantes diferenciáveis, obviamente, eu posso colocar. E esse seria o resultado principal, o ingrediente principal para obter esse teorema, é que os índices de Camacho-Sat, os índices de Camacho-Sat das singularidades de qualquer separatistas que se correspondam pela equivalência topológica são invariantes. E segundo, que na verdade é um corolário disso, são os índices de... Mas isso aqui é simplesmente um resultado parcial. Os índices de Bumble, não de toda singularidade, mas de singularidades genéricas. Para quem está familiarizado com a terminologia, para singularidades que sejam curvas generalizadas. Okay? São também invariantes por conjugações diferenciadas. Então, mas como disse, isso aqui, em geral, não sei se isso é um invariante mesmo. Eu consigo mostrar para singularidades de tipo curva generalizada, não sei no caso geral, realmente não sei, mas nesse caso é verdade sempre. Os índices de Camacho-Sat são invariantes por conjugações diferenciáveis, simplesmente que sejam difeomorfismos. E muito bem, então como se relaciona isso com esse teorema? Tenho somente uns poucos minutos, por um teorema de Alcides Neto. No caso de foliações de grau 2, ele mostra que o tipo analítico da foliação ele está determinado somente por certos índices, que são os índices de Baum-Bott. Se você tem todos os índices de Baum-Bott de uma foliação de grau 2, então, essencialmente, e digo essencialmente, você tem o tipo analítico da foliação determinado. Sim? Os índices de Baum-Bott determinam o tipo analítico da foliação. Quase, ok? Não vou entrar nesses detalhes, mas quase. Isso é o teorema de Alcides. Por isso que, para esse teorema, a gente só precisa realmente mostrar que esses índices de Baum-Bott são justamente invariantes por conjugações diferenciáveis, que seria o que eu acabo de mencionar aí, né? Então, isso tem um corolário simplesmente interessante, mas é somente o teorema de Alcides, com o resultado que eu considero o básico, né, principal, que é a invariância dos índices de Camacho-Sat por conjugações diferenciáveis. Muito bem, essa seria a palestra. Não sei se tem alguma pergunta. Muito obrigado, professor Rudy.
¿Algún dos participantes tiene alguna pregunta para el profesor Rudy? Sí, yo, Arturo. Ah, sí, sí, puede preguntar. Rudy, ¿qué tal? Eh, Hola. Cuando me parece que, bueno, la, la definición de genérico, me parece que ahí cambia la topología, ¿no? Porque en C2, la topología usual, me imagino que estás tomando el espacio de formación es usual, ¿no? Pero en el espacio proyectivo usan la topología de Zariski para llamar genérico, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí está cambiando la topología. Por eso, en el caso de Ilashenko, está apareciendo una curva invariante en el infinito y en tu caso no, ¿cierto? Sí, ese es el asunto, es la topología. Normalmente abierto quiere decir, es un conjunto abierto del espacio de poblaciones, solo que la topología cambia. Exactamente, es lo que cambia. Eh, y, y claro, la definición de genérico de Ilyashenko no se corresponde con digamos, no dan conjuntos de foliaciones, digamos, de medida total ni para foliaciones de proyectivo. Claro, ahí está tomando la topología de Zariski, ¿no? Que el complementar de sus variedades es abierto. No, en realidad no exactamente eso. Es simplemente, digamos que lo que pasa es que en el proyectivo las foliaciones las puedes definir por una forma en C3, una forma homogénea en C3, ¿no? Entonces ahí tomas la topología usual euclidiana con los coeficientes porque el grado está fixo, ¿no? Entonces sería un proyectivo. A topologia que tem a topologia de um projetivo. E a topologia usual do projetivo. Essa seria a topologia que a gente toma para foliações no projetivo. No caso de Zariski, é somente baseado nos coeficientes. Não é bem geométrico. Sí, y esa condición do espaço projetivo esse é um caso particular do espaço projetivo, porque se você vai a uma superfície complexa, compacta, você não vai ter mais essas coordenadas globais, né? Não, claro, claro. Então, se você quer falar de rigidez em geral, né? Em superfícies complexas, compactas, aí você não vai ter essas coordenadas homogêneas, né? Claro, você não pode reduzir isso a uma escolha de coeficientes. Não tão simples. Você precisa uma... assim como a gente faz no projetivo, uma questão mais geométrica. Sim, sim. Então, o teorema é que em grau 2, uma foliação genérica de grau 2, se é diferenciavelmente equivalente, então é analítica, é isso? É, quase. A menos de um número finito de escolhas. Tá. Você tem duas foliações diferenciavelmente equivalentes, então ou são analiticamente equivalentes, ou você tem um número finito de alternativas. Vamos dizer isso. Já? Mas, se você colocar isso como deformação contínua, então é rígida, porque você não pode deformar de forma contínua fazendo pulos, né? Num conjunto finito. E qual a dificuldade para grau 3, por exemplo? A dificuldade é que a classe analítica de uma foliação é muito mais complexa, não se reduz aos índices de Van Vogt. O que acontece em grau 2. Em grau 2, os índices de Van Vogt têm toda a informação analítica da foliação, essencialmente. Em grau 2. Mas em grau 3 em diante, não. Você tem muita informação que não é... Você não pega tudo com os índices de Van Vogt. Em grau 2 tem 7 singularidades, né? Tem 7, genericamente. E Van Vogts podem ser todos tá, você determina, né? Tem um mapa Van Vogt determina. Né? Exatamente. Por uma questão de dimensões, né? Que fica a fibra do mapa de Van Vogt é genericamente finita. Essa é a teorema. E de fato, quem domina é Jonolu, né? A componente que contém Jonolu. Né? Ou seja, porque você tem aquela fibra genérica,
E aí nessa fibra aparece um Jonolu, que é a coleção Jonolu, e ela determina a classe, essencialmente. Que Alcides me explicou esse teorema. Então, ele me disse isso, que para entender os graus maiores, você tem que entender o Jonolu, o que acontece. Ah, já sim. Veja, porque Jonolu, em grau 2, determina tudo. Você pode copiar Jonolu, que vai te levar ao que você quer, em grau 2, né? Lá tem singulares todas genéricas, bambotes não degenerados, bem explícitos, camadas bem explícitos. E ela está em todo lugar, né? Está em todas as fibras do mapa bambote. Então, ela determina a classe lá. Então, se você quer mais, o comentário foi esse. Se você quer entender para dimensões maiores, acho que foi o Cláudio, né? Cláudio Chuquepura, que ele estava pensando nesses mapas bambote para dimensões maiores. Sim. Né? E eu conversei com o Alcides sobre isso, e ele comentou isso, que você tem que entender Jonolu, o que acontece em outros casos, para tentar imitar, né? Um pouco. O que eu acho é que bastante a complexidade aumenta muito, né? Para passar de grau 2 a grau 3. É bem mais difícil, eu acho. Sim, bom. Legal, um abraço aí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta para el profesor? Ok. Aqui um dos participantes, Hugo, ele pergunta, né, se a deformação conforme da esfera dois-dimensional somente válida para justamente essa esfera dois-dimensional ou também é válida para SN. E também pergunta de que tipo de material aconselha o professor, né, para um estudante de graduação que queira aprender ou entrar nessa área de foliações. Perfeito. É interessante que as equivalências conformes existem em dimensão, são interessantes em dimensão 2, porque no sentido así estricto de aplicación conforme, en dimensión mayor no existen, porque, por ejemplo, en dimensión 3, en R3, las únicas difeomorfismos conformes que existen son los movimientos rígidos. Entonces, hay muy poca aplicación conforme en dimensión 3 en diante. Más en dimensión 2, tem muita aplicação conforme, que são as funções holomorfas. Então, a teoria é bem rica e interessante por isso. Então, não, nesse mesmo sentido de aplicação conforme, não tem você uma generalização à dimensão maior. Vale em dimensão 2. Dimensão maior, você poderia ficar mais bem com equivalências holomorfas, é decir, superfícies de dimensão alta, par, que sejam equivalentes por biolomorfismos. Mas, nesse caso, os biolomorfismos não são bem conformes no sentido geométrico, né? Só são conformes quando é dimensão complexa 1. Mas, com essa, digamos, salvedade, você pode também estudar esses espaços de módulo em dimensões maiores, né? E sobre o assunto das foliações, eu acho que o livro do Alcides, né? Alcides com Bruno Scarpa, Foliações Algébricas Complexas, é um livro bastante acessível para ler. Né? Não sei se por agora tem algum livro mais novinho aí, melhor, não sei, talvez o Arturo conheça. ¿Alguna otra pregunta para el profesor? Miguel. Beleza? Beleza, Judy? Judy, mais uma curiosidade, né? Algum resultado nessa direção para superfícies, talvez você tenha escutado, talvez para uma variedade tórica, né? Que a gente tem coordenadas homogêneas também, tóricas, um projetivo com pesos, talvez singular, ou alguma superfície cociente, né? Para essas foliações de grado 2. Porque esos invariantes topológicos
E os outros tem variantes aí, faz sentido também, né? Talvez, será que tem algumas coisas nessa direção? Ou fará sentido mesmo? Tem ideia, talvez? Faz sentido, sim, só que é bem difícil porque, como eu disse, os métodos, a técnica do Ilyashenko depende de que você tenha uma curva invariante. Então, dá para fazer isso em geral em superfícies, mas você sempre precisa a hipótese de ter uma curva, alguma curva invariante, que seja atratora para a dinâmica. Todas as folhas cheguem perto para que a dinâmica fique toda concentrada no grupo de holonomia. Então, com hipóteses desse tipo, sim, acho que tem, mas não, essencialmente não é diferente ao teorema de Ilyashenko. Então, além disso, não tem mais nada, nenhuma coisa assim nova, né? Não tem. Que eu conheça, não. Claro. Foi só uma curiosidade, né? Que fiquei pensando, será que talvez tenha alguma generalização em alguma variedade cosente, aí, essas bonitas, né? É só isso. É que talvez, agora, já que você falou nisso, talvez que você estuda isso em algumas dessas variedades, órbifos, né? Você tem naturalmente uma curva invariante, talvez. Talvez as foliações nesses espaços têm curvas invariantes sempre. Em superfícies históricas mesmo singulares, faz sentido. Tem todas essas definições de foliação, número de Milnor, número de Van-Vogt, todas essas coisas, né? Só que localmente você estuda polinômios, mas eles vão ter uma graduação, né? Que é dada pela estrutura da variedade tórica, né? Da superfície tórica, né? Talvez algumas coisas são parecidas, por exemplo, um projetivo com pesos, você fixa 3 inteiros, né? E talvez para algumas condições, relações entre os inteiros, tem alguns resultados. Só fica aí pensando, né? Talvez seja interessante, tenha algo curioso aí, já feito. A única coisa que eu sugeriria para você é que ver se em alguns desses exemplos ou variedades é mais ou menos natural que você tenha uma curva invariante, né? Se tem uma curva invariante, então acho que dá para um pouco usar as ideias do Ilyashenko. Se não for o caso, então eu não sei. Ok. Beleza. Parabéns pela sua palestra, Rudy. Gostei, bem bonito aí. ¿Alguna otra pregunta para el profesor? Obrigado aí, Miguel. Como é que foi a presença, professor? Porque eu acho que eu não peguei o link. Tá. A gente coloca no final referente às presenças. ¿Alguna otra pregunta sobre a palestra do professor? Sobre a apresentação? Acho que o pessoal fica um pouco tímido, né? Para perguntar. Ficou claro. Sim. Ficou muito A claro. gente ficou impressionado, né? Na hora que você fez aquele giro com sua câmera, né? Não esperava isso, não. Que são 2 quadros que eu tenho aqui, né? que começou esse negócio da pandemia e tal, eu tinha um quadro, mas aí comprei mais um para fazer as aulas, né? Entendi. Pois é. ¿Alguna pergunta para o professor? Estou vendo aqui o chat. Bom, todo mundo está falando, tanto aqui, eu tenho aqui, né, o chat do Zoom, né, e ao mesmo tempo a gente está transmitindo para o YouTube, né, por isso que estou virando a cabeça, né, para o lado esquerdo, né, esperando aí se alguém tem alguma pergunta. Enfim. Por exemplo, eu tinha uma dúvida, né? Eu não sei, eu conheço muito da área, né? A gente também vê na área, eu sou mais da área de análise geométrica, né? A gente também vê na área de análise geométrica, né? Algumas geométricas
algum tipo de deformação também no que tem a ver dimensão 2. E justamente né, existe um teorema onde toda variedade compacta em dimensão 2 pode ser existe né, uma métrica na qual pode ser deformada até uma esfera também de dimensão 2. Aí eu vi que você também trabalha com um tipo de deformação, né? E, só que são deformações de tipo topológico, né? Sim, os dois conceitos que eu uso são sempre equivalências ou topológicas, né, homomorfismos, ou disomorfismos de uma classe, C1 ou C infinito, ou analítico. Já questões geométricas de foliações. Tem pouca coisa feita de geometria mais mesmo de Porque o coleções. geômetra sempre gosta de pegar algum tipo de objeto, né? E ele mudar um pouquinho a métrica e ver o que acontece, né? Queria se nas foliações, né? Ou Sim, usando algum tipo de transformação, de deformação, né? Que você usa, dá para fazer coisas desse tipo. já. Não conheço, não sei o que daria para fazer no caso de foliações, francamente. Mas não tem muita gente que tenha estudado as foliações com esse ponto de vista. Não sei. Elas todas todas estão sendo estudadas esse tipo de formação no sentido topológico e no sentido diferencial, né? Topológico, diferencial ou analítico. Legal, né? Típicamente. Chico bem próximo. ¿Alguma pergunta para o professor Rudy? Bom, só para comunicar, né, professor? Todo mundo fala aqui no chat que parabéns pela apresentação do senhor, né? Tanto no chat aqui do YouTube, né? Como está tendo bastante, né? Mesmo que o senhor vê aí que a gente tem 25 participantes, mas no YouTube a gente tem um promedio de 30, 35 também. Ah, bem. Sim, somos bastantes. Alguma outra pergunta para o professor? Não, eu estou usando o celular mesmo. Usando o celular com programa, uma app, né? Um programa aí, se chama... Webcam. IVCAM. Que funciona bastante bem, funciona muito bem. E eu provei aí algum outro, mas esse aqui eu achei melhor. Aí você paga, acho que foram $10 e funciona perfeito. Sim. A piradinha aqui é isso aí, um tripé, né? Qual o nome em Brasil? Trípode em espanhol. Que você usa para a câmera, né? Um trípode comum. Entendi. Aí está ensinando, além de matemática, né? Está dando as dicas para nós, né? De como apresentar aula. Legal. E alguém tem alguma pergunta para o professor? Não, né? Então, acho que a gente pode finalizar, né, a apresentação do professor. Novamente, né, fico muito agradecido com o professor Ruge por ter disponibilizado parte do tempo dele, né, para poder apresentar aqui no nosso evento, né. Muito agradecido, tanto eu como a comissão organizadora. Todos estamos muito agradecidos com ele por apresentar aqui uma palestra, né, e além de que hoje hoje na tarde, né, a gente não só aprendeu um pouco de fundações, né, sino também um pouco de como dar uma aula, uma boa aula de matemática, né, uma boa apresentação de... A gente não esperava isso, não? Muito obrigado aí, parabéns, professor. Muito obrigado. Agradeço novamente pelo convite. É realmente um prazer poder participar de um evento assim, mesmo estando longe, né? Então, estão de parabéns e obrigado por me Obrigado a considerar. você. Muito obrigado aí. Valeu. Abraço.
Até a Quando você próxima. quiser, professor, aí desconecta e aí a gente está em contato. Muito bem. Muito Até logo. obrigado. Valeu. Tchau, tchau.